Fala galera, tudo bem com vocês? Prof. Rafa aqui na área e a história que eu vou contar para vocês hoje é sobre outras viagens marítimas, franceses, ingleses e corsários. Bora começar! Pessoal, até agora a gente viu sobre as navegações portuguesas e espanholas, mas se você olhar para a América como um todo, os principais idiomas que a gente encontra de origem europeia aqui no continente americano, você tem a América do Sul falando português e espanhol. Você tem a América Central falando principalmente o espanhol. Só que na América do Norte, tirando o México que fala espanhol, você tem os Estados Unidos que falam inglês e você tem o Canadá que fala inglês e francês. Por que essas partes falam inglês e francês? Porque ingleses e franceses também farão grandes viagens marítimas. E é o que o tema 4 vai te explicar. Quando eles fazem essas grandes expedições marítimas, eles vão dominar novos territórios. Eles vão, por exemplo, recorrer à pirataria, eles vão, por exemplo, dominar territórios americanos, eles vão atacar frotas portuguesas, mas principalmente frotas espanholas. Então, o tema 4 vai te explicar sobre isso, ok? E na página 90 ele começa com a seguinte explicação, com o seguinte texto. As notícias da descoberta do caminho marítimo para as Índias e de um novo continente se espalharam rapidamente pela Europa, despertando a cobiça de franceses e ingleses. Ou seja, depois que a Europa fica sabendo, fica conhecendo que Portugal e Espanha acabaram de, entre aspas, descobrir novos lugares, eles vão se interessar também por esses novos lugares, pelas rotas até as Índias, pelas especiarias, por dominar novos territórios e por aí vai. Então, a cobiça inglesa e a cobiça francesa crescem nesse momento, a partir desse período que eles ficam sabendo dessas novas terras. E o segundo parágrafo diz que quando Portugal estava começando essas viagens, a França e a Inglaterra estavam em guerra. Então por isso que a França e a Inglaterra começam, entre aspas, atrasadas nesse processo. Porque elas estavam na guerra que a gente chama de Guerra dos 100 Anos, e depois passariam por um processo de centralização política. Até isso acontecer, Portugal e Espanha já estavam no mar, já faziam um tempão. Por isso que eles vão fazer lá a divisão do Tratado de Tordesilhas entre Portugal e Espanha apenas, e não entre franceses e ingleses. Na página 91 ele continua com o mesmo assunto, mas antes que eu te explique, eu quero que vocês, toda vez que você vê as palavras Novo Mundo, você leia como América, tá? Por quê? Os europeus na época dividiam o mundo em Velho Mundo, eles se referiam à Europa, à Ásia e à África, e ao Novo Mundo, que seria a América. Décadas depois eles vão descobrir a Oceania, e aí eles vão apelidar de Novíssimo Mundo, tá? Então você tem na Idade Moderna, o mundo dividido em Velho Mundo, Novo Mundo e Novíssimo Mundo. Então, toda vez que você vê Novo Mundo, leia, entenda América. No primeiro parágrafo, ele vai te explicar por que os ingleses e franceses recorreram à pirataria. Ou seja, eu pego os meus navios, eu coloco homens lá com várias armas e eu vou pedir para eles atacarem navios espanhóis e navios portugueses. Diz assim o primeiro parágrafo. Porém, quando ingleses e franceses se lançaram nas viagens oceânicas, as terras do Novo Mundo já tinham sido divididas entre os reinos ibéricos. Aqui já te explica por que eles recorreram à pirataria. Porque o Novo Mundo estava dividido entre os reinos de Portugal e Espanha, os reinos da Península Ibérica. Eles estavam excluídos do Tratado de Tordesilhas. E aí, como eles querem essas riquezas, eles vão recorrer então ao saque, né? Fazer roubos, fazer pilhagens, pegar navios de outros reinos, pegar navios espanhóis, navios portugueses e acabar fazendo ali um conflito e roubar tudo que tiver dentro desses navios. E aí, o primeiro parágrafo termina falando que começa a acontecer uma acirrada disputa entre esses países por conta dos produtos e dos mercados que eles queriam conquistar. O segundo parágrafo vai te explicar que os piratas que estavam a mando dos reis ingleses e franceses tinham um nome um pouquinho diferente. Você chamava eles de corsários. O corsário nada mais é do que um pirata, mas é um pirata, entre aspas, oficial. É um pirata que está sendo mandado pela coroa. Não é um pirata autônomo, não é um pirata, um pequeno empreendedor. Ele é uma pessoa que vai saquear outros navios por conta de ordens vindas da realeza, inglesa ou francesa. Você que era um corsário / pirata, você recebia um documento falando então que o rei inglês, a rainha inglesa, ou francesa ou francesa, estaria te enviando para esse serviço. Esse documento era chamado de Carta de Corso, por isso que você era chamado de corsário.
Então a carta de corso era esse documento que o navegador recebia, dizendo, certificando que eles estavam navegando a serviço da coroa, e portanto eles começaram a ser chamados de corsários. E aí eles dividiam o que eles roubavam, uma parte para quem investiu na viagem, uma parte para o corsário, boa parte para o rei, boa parte para o Estado, para a realeza, para os grandes comerciantes e por aí vai. E o terceiro parágrafo vai falar que o principal alvo dessa galera era as frotas das Índias. Ali no livro está escrito as frotas das Índias, mas dá um releva aí, coloca um Szinho ali. Eram as frotas das Índias. Como assim? Você tinha um caminho que levava lá ao Oriente, você tinha um caminho que levava lá ao comércio de especiarias. Você tinha um caminho muito rico, um caminho que diversos navios, galeões, caravelas faziam o transporte de muita riqueza. E aí esses corsários vão aproveitar, sabendo desses caminhos, são esses caminhos que os corsários vão invadir, vão conquistar, vão saquear navios que estão nessa trajetória. O terceiro parágrafo fala assim, no começo, um dos principais alvos então era essa frota para as Índias, um comboio de galeões espanhóis, e a viagem era feita anualmente com os navios carregados de prata, ouro, esmeraldas, pérolas e outros produtos lucrativos. Porém, como as frotas navegavam fortemente armadas, raramente renderam seus ataques de piratas. Ou seja, teve muito conflito. Não ia só um navio buscar especiarias. Iam numa armada gigantesca, cheia de navios, para justamente fazer a proteção desse transporte de mercadorias que enriqueciam. Algumas expedições terão sucesso, outras não. Já na página 92, ele não vai falar de corsário, ele não vai falar dessa galera que fazia saque nas trajetórias aí dos grandes navios. Ele vai falar de um momento em que os franceses vão fazer grandes viagens, mas para colonizar, para explorar novos territórios aqui na América. Então a página 92 vai te explicar sobre as incursões francesas na América, ou seja, as invasões por expedições marítimas que a França fez. O primeiro parágrafo ele começa explicando então o que eles exploraram. Exploraram o pau-brasil, que é um grande produto que também Portugal vai explorar aqui em território brasileiro, e também os franceses tentaram estabelecer colônias, fazendo aí a partilha, querendo ter direitos sobre a América. Lembrando que esse país tinha sido excluído do Tratado de Tordesilhas, portanto, para Portugal e Espanha, a França não tinha nenhum direito sobre o continente americano. E tudo isso, claro, deixando os povos indígenas de lado, né? Você tem Portugal conquistando o território, a França também querendo conquistar o território. E alguns lugares os franceses conquistaram, mas anos depois já foram expulsos. Mas a gente tem, por exemplo, o Rio de Janeiro, chamado de França Antártica. Em 1555, eles invadiram o Rio de Janeiro, uma parte em que os portugueses já estavam lá estabelecidos, e eles construíram um forte francês lá e deram o nome dessa região de França Antártica. Então, ao invés de chamar de Rio de Janeiro, por um tempo foi chamado de França Antártica pelos franceses, só que em 67 eles foram, e os seus aliados, né, foram derrotados pelas tropas portuguesas. Então Portugal começou a ficar preocupado justamente por conta dessas invasões. Um outro local do Brasil que foi dominado pelos franceses foi lá no Maranhão. Eles fundaram até uma cidade lá, chamada de São Luís, que é a capital do Maranhão até hoje. Essa cidade fundada em 1612, anos depois eles foram expulsos de novo pelos portugueses, mas a cidade ficou e até hoje ela existe com esse nome aí, que é um nome de origem francesa. E, por fim, ele tem um terceiro exemplo, ele fala da Nova França, lá na América do Norte. Essa sim deu certo, porque vamos lembrar que, por exemplo, o Canadá fala francês e inglês. Fala francês não à toa, fala francês porque a França vai dominar vários territórios lá na América do Norte. E aí essa Nova França, não só na região onde hoje é o Canadá, mas também onde hoje é parte dos Estados Unidos. A região da Louisiana, por exemplo, que hoje faz parte do território estadunidense, no século XVI pertenceu à França durante um tempo, essa invasão francesa sobre territórios indígenas, e que alguns territórios serão vendidos depois para os Estados Unidos, outros territórios serão conquistados por guerra pelos Estados Unidos. Mas ele diz ali na terceira bolinha sobre a Nova França. Diz assim, na América do Norte, no século XVII, os franceses estabeleceram povoamentos bem ao norte da costa atlântica, ou seja, onde não tinha português e espanhol. Depois avançaram para o interior, fundando a Nova França. No decorrer daquele século, ampliou-se a colonização francesa no território, estimulada sobretudo pelo comércio de peles na região. Tem um filme chamado O Regresso, e nesse filme fala sobre esse comércio de peles.
Ou seja, um dos motores do comércio nessa região vai ser o comércio de peles de animais. Então, os caçadores vão lá, matam um urso, pegam essa pele do urso e fazem qualquer roupa, qualquer instrumento que use, couro, enfim. Então, é um comércio que vai gerar muito lucro para esses franceses e ingleses também. Vamos lembrar que se eles fossem mais ao norte, você chegaria no Ártico, você chegaria em terras, em mares congelados. Então, mais ao norte não dava para chegar por enquanto. E no último parágrafo ele termina a página 92 dizendo assim: no século XVII, os franceses se apossaram de Martinique do Haiti, lá na América Central, onde eles vão desenvolver a produção de açúcar, café e cacau. No século seguinte, a França estendeu seus domínios, vai ocupar o Vale do Rio Mississippi, vai criar a Louisiana, que era em homenagem ao rei Luís XIV. E o nome ficou, né? Nós temos um estado lá nos Estados Unidos até hoje, chamado de Louisiana. E os franceses também fundaram um local chamado de Nova Orleans, que também existe até hoje. Então, esses locais, a origem deles são origens francesas. Nesse mapa você consegue ver tudo que eu acabei de explicar. Então você tem a região ao norte, a região de Ottawa, Quebec, que eram regiões dominadas pelos franceses. Então por isso o Canadá hoje vai falar francês e inglês nessas regiões. E na parte mais ao sul, a chamada Nova França, que hoje pertence aos Estados Unidos. Né? Os ingleses, depois que perderem esses territórios que vai virar o país, né, Estados Unidos da América, eles vão comprar algumas regiões e vão conquistar outras. Mas sabe que essa região originalmente europeia, dominada pelos europeus, foi conquistada pelos franceses. A região da Louisiana, de Nova Orleans, enfim. E na página 93, para finalizar, ele vai falar sobre as viagens dos ingleses. E um dos navegadores mais conhecidos, um corsário, foi um cara chamado Francis Drake. Ele foi o primeiro inglês que fez uma volta completa, navegando pelos mares, igual Portugal e Espanha tinham feito alguns anos antes. O Francis Drake foi o primeiro a fazer essa viagem, o primeiro inglês a fazer essas grandes viagens. E ele tinha o serviço de atacar expedições espanholas, ou seja, saquear navios com riquezas e trazer para o rei e para a rainha lá da Inglaterra. Na página 93, então, ele vai falar desse interesse, né? Eles não queriam comercializar com navegadores italianos. Vamos lembrar que tinha um monopólio italiano sobre as especiarias e eles acabaram optando por saquear os navios que já estavam no mar. E aí, no último parágrafo, ele fala assim: recebido na Inglaterra com todas as honras, Francis Drake prosseguiu sua carreira de pirata com a missão oficial de saquear as Índias Ocidentais Espanholas. E um ponto importante aqui, pessoal, é que a Inglaterra vai fazer igual à França. Eles vão colonizar novos territórios americanos. Não é à toa que a gente vai ter na próxima aula o assunto que é a origem das 13 colônias, ou seja, território dos ingleses em solo americano. Resumindo a nossa aula de hoje, então, o primeiro ponto foi ver que Portugal e Espanha tinham excluído França e Inglaterra desse processo de grandes navegações. Na página 91 a gente viu que eles recorreram à pirataria, já por estarem excluídos desse processo. Na página 92 ele vai falar de alguns locais americanos que se tornaram domínios franceses, mas aqui na América do Sul, por exemplo, foram expulsos pelos portugueses logo em seguida, mas na América do Norte acabou dando certo. E na página 93 vai falar então sobre as navegações inglesas, sobre os territórios que eles dominaram, e basicamente você tem na América do Norte grandes domínios da Inglaterra nesse momento. É isso por hoje, espero que você tenha gostado e entendido. Muito obrigado pela atenção e diga tchau! Now the world don't move to the beat of just one drum.